TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, começa agora o programa Janela do Céu. Que Cristo esteja abençoando ricamente a todos, porque só vem do nosso Senhor Jesus toda a salvação, toda a provisão, tudo que nós necessitamos, né? Às vezes nós pensamos que a força do nosso braço é que nós conseguimos as coisas, que nós trabalhamos, que nós somos capacitados, quando na verdade Cristo é que nos sustenta, que nos dá sabedoria, que nos ampara em todos os momentos. É Cristo que nos dá força e nós precisamos reconhecer isso diariamente, né? Que, como diz na palavra, que sem Cristo nós nada podemos fazer, né? Nem as pequenas coisas, as coisas básicas da nossa vida. Às vezes as pessoas passam por tribulações, em hospitais, e nós começamos a ver, né, que até para coisas básicas somente Cristo é que nos sustenta, né? Então nós somos totalmente dependentes desse Senhor maravilhoso. E hoje nós estamos aqui com muita alegria, recebendo a presença dos nossos irmãos da Bahia, né? E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Robson Menezes, de Lauro de Freitas, Bahia, que chegaram por causa do encontro geral da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que está acontecendo em Cachoeira do Sul. E é com muita alegria que nós recebemos, né, a cada um dos irmãos, porque sabemos quão distante é e o esforço, né, de estar aqui. E tudo isso é por causa de Cristo, né? E nós estamos aqui porque Cristo nos salvou. E glória a Deus por isso, né? Por essa oportunidade que nós temos de compartilhar do Senhor. Tudo bem, irmão Robson? Tudo bem. Uma boa noite aos irmãos, ouvintes do Janela do Céu. Que a paz do Senhor esteja abençoando cada um de nós. E realmente é gratificante porque quando a gente vê o que Deus fez por nós, o que Jesus Cristo fez com nós, todo esse esforço que a gente faz, tudo isso que a gente, essa correria, esse desempenho que a gente realiza, as pesquisas pelas passagens, tudo mais para chegar aqui e desfrutar dessa comunhão, isso se torna tão gratificante que a gente acaba esquecendo as dificuldades, né? O Senhor nos alimenta de fé tão grande que a gente acaba deixando tudo para cima e só querendo desfrutar dessa comunhão, né? E eu vejo que é isso que Deus faz com nós, faz a gente esquecer as dificuldades e faz a gente esquecer os limites, né, e crer e ter fé nele. Então é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, desfrutar da comunhão, conhecer tudo de perto, né, ver como é que funciona a coisa, como é que Deus age, conhecer as histórias dos irmãos. E é sempre uma bênção estar aqui com os irmãos. Glória a Deus. Há quanto tempo faz que você está na comunhão, na Igreja do Senhor Jesus Cristo? Vai fazer uns 3 anos e meio a 4 anos que eu realmente ingressei, né, no Evangelho do Reino, e assim tomei uma posição de estar realmente dentro da coisa, né, porque até então foi muito trabalhado o Senhor na minha vida, desde o mundo, né, até a denominação, para depois eu chegar ao Evangelho do Reino. Mas o Evangelho do Reino ele chegou primeiro, né? Mas por trabalhar de Deus e por propósito maior, eu precisei passar por denominação e ver realmente como é que funciona, né? O que é que Jesus quer de nós. E como era a tua vida antes de Jesus, né? Que a gente tem sempre uma vida antes de Cristo e como que Deus faz os arranjos para nós estarmos junto dele. Como que era o Robson, o que se passava assim a tua vida sem o Senhor, né? Pra gente ver assim a diferença de quando nós estamos na casa de Cristo. Rapaz, é um pouco complicado, porque quando eu imagino tudo que aconteceu, eu fico, até hoje, quando eu lembro de tudo que Deus fez, eu fico perplexo com a grandeza dele, né? Porque eu olho para trás e vejo até um pouco tempo eu era totalmente diferente, os planos, os propósitos, né? O envolvimento, o meio, tudo diferente. Deus ele proporcionou um arranjo e de repente eu estava no Evangelho do Reino, eu estava vivendo Cristo, eu estava compromissado com as coisas de Cristo e Deus ele começou a me saturar da vida dele e do mundo.
eu conheci realmente o Evangelho do Reino através da minha sogra, né? Eu comecei a namorar com a filha dela, eu era do mundo, né? E para agradar ela, eu ia aos grupos familiares, né? Para agradar, para fazer aquela média, né? Eu tinha acabado de me apresentar para ela e tudo mais. Ela era nova, minha esposa hoje, na época tinha 14 anos, eu tinha 15 anos, né? E eu queria agradar. Então eu ia para os grupos familiares, né? E no começo foi tudo um pouco confuso, né? Porque eu não entendia nada, mas eu via aqueles irmãos compartilhando, né? E me gerava curiosidade, né? Mas até então eu pegava alguns flashes de alguns compartilhar, de alguns louvores, né, que estava na palavra e foi despertando a curiosidade, né, de estar ali buscando aquilo ali. Mas até então isso foi vindo depois, né, porque Deus ele teve que fazer um arranjo para que eu tivesse realmente crendo em tudo que aquilo ali estava sendo realizado, não era em vão. Né? Então aconteceu que eu no mundo, né, uma época de carnaval, eu visitava muitos grupos familiares na segunda-feira, porque para mim era mais fácil. Eu entrava em uma casa, escutava a palavra, ninguém me via e eu saía e minha sogra se agradava de mim, né? Então eu ia, né? Mas teve uma época de carnaval que aconteceu algo assim que marcou minha vida, né? Eu fui, né? Eu trabalhava em uma farmácia e então eu decidi com os amigos lá da rua, né, de ir pro carnaval. A gente ia todo ano pro carnaval em Salvador, né? E ali a gente, naquele propósito de ir pra avenida, né? Eu lembro que minha esposa na época, ela pediu muito para que eu não fosse. E aí eu, na desobediência, eu fui, né? E aconteceu que chegando lá, foram vários amigos, muitos dos meus amigos usavam drogas, muitos já morreram também, né? E na época, no carnaval, a gente lembra assim, eu lembro muito bem que tinha um cerco assim de policiais que eles, antes de entrar na avenida, todos tinham que ser revistados. E eu lembro que todas as mulheres que estavam no meio da gente, as amigas, elas carregavam, né, os pinos de drogas para não ser revistadas, né? Não ter uma revista mais apurada, né? E elas carregavam faca, carregavam tudo ali que não era lícito. E a gente foi, né? E chegando lá, aconteceu algo assim muito tremendo, porque no final da festa a gente vindo, aconteceu uma briga, enquanto eu estava envolvido nessa briga, e acabei tomando uma facada nas costas, né? E nisso que eu tomei uma facada nas costas, eu fui socorrido, né? Me levaram pro plantão. E ali naquele momento a enfermeira, né, que estava de plantão naquele momento, ela comentou comigo, né, se eu participava de alguma facção, e que ali provavelmente comentou, quando deu para me escutar, comentou com os colegas de trabalho que possivelmente era uma briga de facção e que deixasse ali até o pronto-socorro chegar, né? Só que a unidade móvel para chegar na avenida demorava muito, porque era uma festa que era lotada, né? Então para chegar demorava muito, né? Então eu tive que ficar ali, né? Ela não tive nenhum atendimento assim específico, né? Simplesmente ela me deitou em uma maca, eu tive que estancar meu sangue pressionando minhas costas na maca, né? Chegou um tempo que um certo período assim que ficou desesperador, né? E aí eu lembrei do grupo familiar, né? Quando eu menos imaginava. E eu lembrei de um louvor que falava assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? E eu lembrei, aquilo ali veio como uma luz e era a única coisa que eu tinha naquele momento, porque todos os meus amigos tiveram que ir embora, né? Porque tinha polícia, tinha muita coisa envolvida e eles iam querer saber como se originou aquilo. E eu comecei a invocar o nome do Senhor, e pedi que Deus me livrasse daquilo ali, pedi que Ele intervesse com a mão dele, né? Pedi assim realmente o pouco que eu tinha conhecido, que eu tinha, né, aprendido do grupo familiar. Eu comecei a invocar o nome do Senhor e eu vi a mão dele naquele momento, que por mais que não foi conforme eu imaginava, mas Deus ele me livrou. Não foi nada sério, eles fizeram o ponto e eu vim para casa, né? E naquele momento eu vi que Deus tinha um plano na minha vida. Naquele momento eu vi que nada daquilo que estava acontecendo na minha vida naquele momento era em vão, né? Não era algo passageiro. E eu vi que era algo que realmente
estava se estruturando. Eu senti o evangelho, a salvação chegando dentro de mim sem mesmo ir ao batismo, né? Eu senti ela se materializar no espiritual, né? Eu senti no espiritual a salvação a partir do momento que eu invoquei o nome do Senhor naquele momento ali, né? E aquilo ali ficou muitas dúvidas na minha cabeça, muitas dúvidas, muitas controvérsias. E foi nesse momento que eu decidi, assim, me achegar mais ao Senhor. Não tomar uma decisão, né, mas me achegar mais ao Senhor, né? Olha só, é impactante, assim, né? Que às vezes a gente não acha que tem o controle sobre as nossas vidas, né? Que a gente pode fazer o que a gente quiser e, de repente, Deus nos dá um alerta, assim, ó. Tem que mudar, né? Tem que vir pra mim. Deus permite, porque com certeza Deus tem um plano, né? Deus tinha um propósito com a tua vida. Se vou dar um jeito de trazer o meu filho e agora ele vai ter uma experiência real comigo, né? E eu vi aquilo ali se materializando na minha vida, né? O que os irmãos contavam em testemunho, eu vivi, né? O que eles falavam na Bíblia, eu vivi, né? E tornou algo muito real, né? E eu comecei a me apegar com Cristo, eu comecei a buscar na palavra. Só que eu tinha muitas dúvidas e eu ainda era guiado muito pelas pessoas. Eu ouvia muitas pessoas. Então eu fui para uma denominação, né? Minha esposa já estava batizada na época, né? Eu fui contra, porque eu cresci ouvindo tradições. Minha mãe era de uma denominação, minha outra família, uma parte da minha família era de denominação. E eles contavam muitas tradições para mim, né? E eu fui contra o batismo da minha esposa, né? E ali eu lembro que eu me opus contra o batismo dela e falei que não era uma decisão boa para ela e tal, mas ela mesma se batizou, teve a decisão e naquele momento ela já orava, já intercedia. Quando ela falou para mim para não ir, ela já buscava em Deus tudo que hoje se aconteceu, ela já buscava, né? E os irmãos fortalecendo nos grupos familiares. E ali eu vi Deus trabalhando, eu vi a mão de Deus realmente intervindo na minha vida, né? E aí eu comecei a ir para os grupos familiares, mas eu fui para uma denominação, né? E quando eu fui para a denominação, eu senti que os irmãos do grupo familiar não tiveram a reação que eu imaginava. Eles continuaram sendo os mesmos, né? Continuaram pregando a mesma palavra. E isso me dava mais ânimo de ir. E eu lembro que o meu pastor, na outra denominação, ele era bem rígido. Ele falava se a gente estivesse visitando outra igreja e ele ia chamar a atenção, aquela coisa. E os grupos familiares eram em casas, então não era visível, né? E eu aproveitava e ia, né? Ia para esses grupos familiares. E eu lembro que eu enfiei a cara na palavra. Minha sogra me enchia de materiais e eu era muito curioso, até hoje eu sou muito curioso, né? E eu comecei a comer os materiais, tirar dúvida, comer os materiais e tirar dúvida. E passava o que eu recebia num grupo familiar na denominação, né? E eu sentia muita oposição mesmo, né? E quando foi que você tomou a decisão assim, não, vou participar agora desse movimento, escolhi participar de onde eu estou recebendo, né, a palavra que era nos grupos familiares, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu lembro que foi um material que minha sogra foi um material que eu comprei realmente, né? Minha sogra estava com os materiais e eu comprei, eu já tinha lido alguns. E eu decidi comprar um chamado Visão do Tabernáculo. E naquela época eu tinha vários pensamentos, eu tinha vários objetivos, eu tinha várias coisas do que era o Evangelho, pelo que me falavam. Quando eu li aquele Visão do Tabernáculo, eu vi todo o conhecimento natural e humano cair nos meus pés, né? Toda aquela planta, tudo aquilo ali me fascinou, né? Eu vi realmente a luz, né? E eu falei, eu tenho que pregar isso aqui, eu tenho que falar isso aqui para as pessoas que estão lá na denominação. Eu lembro que eu tive uma conversa com um presbítero Valdemar, né, de lá da Bahia, e ele me falou que uma das duas coisas ia acontecer, eles não iam aceitar, né, e iam me expulsar realmente, não naturalmente, mas com palavras, né, com gesto, com indiferenças, né, ou Deus ia fazer uma obra e aquelas pessoas iam aceitar o evangelho do reino. E eu lembro que depois que ele falou isso, não demorou muito. Eu lembro que eu e minha esposa batia muito cabeça, porque ela tinha o evangelho do reino, né? Ela é enraizada no evangelho do reino. E eu
desfrutei, porém fui para a denominação. Então eu fiquei confuso, eu fiquei com muito fermento, né? E ela batia muita cabeça comigo, só que eu tinha muita curiosidade e eu buscava o evangelho do reino, mas o orgulho era tanto que eu não queria dar o braço a torcer. Chegou um momento que eu tinha o aplicativo da TV, na época não era o Pão de Judá, eu acho que era o Voxel, e tinha um seminário chamado Capital Espiritual, passava toda quinta, ela ia para minha casa, né? Olha como Deus é tremendo, ela ia para minha casa, eu não dava o braço a torcer, né? Eu era de denominação, aquela coisa toda. Ela falava comigo, me chamava, eu não abria mão de estar nos grupos familiares. Chegou um tempo que eu não queria ir para os grupos familiares porque eu queria que ela fosse para a denominação, as pessoas enchiam minha cabeça. Só que quando eu levava ela em casa, o seminário passava quinta-feira, se eu não me engano, às 10, eu levava ela às 9h30 e voltava correndo para assistir. E ela não sabia, o aplicativo ficava escondido no meu celular. E chegou um tempo que ela comentava coisas da vida da igreja e eu já sabia. Eu falava, tal dia vai ter isso, tal dia vai ter aquilo. Ela, como é que você sabe? Ela pegou meu celular e viu o aplicativo. Foi quando eu vi que eu não tinha mais nada a fazer. Eu já estava rendido pelo Senhor. Já era um plano, já era um propósito. Eu comecei a, por curiosidade, pegar o violão e aprender alguns louvores, na vida da igreja. Ela me ensinava algumas notas e eu comecei a ter curiosidade e com o tempo eu já estava tocando nos grupos familiares, na denominação. E eu vi que os irmãos não ofereceram nenhuma resistência. Eles compreenderam o plano do Senhor e aceitaram o tempo do Senhor. Eles não tomaram nenhuma decisão. E eu vi que com o tempo eu já estava tocando ali, ministrando os louvores. E aí eu vi que realmente era Deus querendo que eu estivesse no Evangelho do Reino, desfrutando do Evangelho do Reino, vivendo o Evangelho do Reino. E foi quando eu tomei essa decisão de estar ali na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus, né? Quando nós somos capturados assim pela palavra, que não é por persuasão humana, como você compartilhou, que eu também já tive experiência assim, de sentir essa opressão, essa intimidação, quando a gente está em alguns movimentos e a gente sente muita liberdade, do Senhor, que a gente não está aqui porque alguém está nos determinando, está nos intimidando ou porque você tem algum compromisso, mas você tem que estar na casa do Senhor porque você escolheu aquilo e porque você decidiu se consagrar e entregar, o coração a Cristo. Então, há uma exposição da palavra, mas aquilo não é imposta, não é um legalismo. É exposto, a verdade é essa, e aí você é livre, porque Deus diz, que nós somos livres para escolher aquilo que a gente quer fazer e o caminho que a gente quer seguir, Então, essa liberdade, assim, de todos nós tomarmos a nossa decisão, de escolhermos, aquilo que cada um quer viver, isso é muito importante, porque a gente tem que dar o espaço, para as pessoas escolherem. Elas têm que estar na casa do Senhor porque elas amam a Cristo. E não por outras coisas, não porque tem um louvor bonito, ou porque tem pessoas que elas gostam, que elas têm afinidade, ou por qualquer outro motivo, Mas porque elas escolheram por Cristo e tomaram essa decisão de estar firmado na rocha, Então, glória a Deus que hoje, o nosso irmão está aqui conosco, compartilhando, E que o Senhor realmente tem planos aí. Só Deus conhece, o futuro. Então, eu agradeço aqui a presença de você estar compartilhando e que, em nome de Jesus, tudo aquilo que Deus planejou para ti, para tua família, se cumpra e que possam ser grandemente renovados aí pelo Senhor nessa vinda ao sul, a Cachoeira do Sul. Amém? Amém. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.